Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos conversar sobre a história de uma das comunidades mais lindas do Rio de Janeiro. Exatamente essa que você está pensando. Hoje nós vamos falar do Vidigal. Vamos lá? Vamos conhecer a história do Vidigal? O Vidigal é uma comunidade situada entre dois bairros riquíssimos, São Conrado e Leblon. Apesar de ser uma comunidade, o local possui o 21º metro quadrado mais caro da cidade maravilhosa. Algumas pessoas dizem que o Vidigal ele possui a vista mais linda do mundo. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu concordo que o Vidigal tem uma vista lindíssima. Mas não é por isso que a gente vai estudar a história do Vidigal. E sim, porque se trata de uma comunidade muito combativa, muito resistente, um centro de cultura que merece a nossa atenção. Bom, vamos começar pelo nome. De onde será que veio o nome Vidigal? No início do século XIX, o Rio de Janeiro estava formando a sua primeira instituição policial. E o chefe dessa polícia se chamava Major Miguel Nunes Vidigal. O Major Vidigal, como ele ficou conhecido, ele era muito temido por causa da sua brutalidade. Ele era um perseguidor ferrenho de rodas de samba, rodas de capoeira e cultos de candomblé. Tem um livro chamado Memórias de um Sargento de Milícia, cujo Major Vidigal ele é o único personagem real, todos os outros são fictícios. E esse livro mostra como as classes populares do Rio de Janeiro tinham um grande pavor do Vidigal. Se estivesse acontecendo uma festa muito barulhenta ou uma festa que desrespeitasse a ordem e alguém gritasse, lá vem o Vidigal, pronto, a festa se acabava no mesmo minuto, porque, como eu já falei antes, o Vidigal era uma figura muito temida por conta da sua brutalidade. A sociedade da época, a elite da época, gostava muito dos serviços do Major Vidigal. E foi por isso que no ano de 1820 ele vai receber como presente pelos bons serviços prestados à sociedade um local situado ao pé dos morros do Morro dos Irmãos, que é onde vai se formar a comunidade do Vidigal um tempo depois. O Major Vidigal, ele constrói uma chácara no local, que é a famosa Chácara do Vidigal. Para que ele quer essa chácara? Para ganhar dinheiro produzindo produtos agrícolas? Não, nada disso. Ele quer a chácara unicamente para ele ter seu momento de descanso, seu momento de lazer. O Major Vidigal ele vai morrer em 1843 com 98 anos. O cara viveu pra caramba, gente. E o que vai acontecer? Os herdeiros dele irão vender esse território, irão vender a chácara do Vidigal. O primeiro comprador é um engenheiro chamado João Dantas. Inclusive, durante a posse do engenheiro João Dantas que vai se começar a pensar na construção da Avenida Niemeyer, que no início o objetivo da construção da avenida era ligar o Rio de Janeiro até Angra dos Reis, que por sinal foi onde o Major Vidigal nasceu. Depois, o João Dantas ele vai vender as terras para um outro engenheiro, o Manuel José da Fonseca, que será sogro do famoso Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, quando começava o calor abrasador do Rio de Janeiro, ele pegava a sua família e vinha passar uma temporada na chácara do Vidigal, e ele e a família aproveitavam muitos momentos na famosa Prainha do Vidigal. Em 1900, a chácara vai ser vendida novamente. Dessa vez ela vai ser vendida para um engenheiro e professor, que é o Charles Armstrong. O Charles vai fazer uma coisa muito importante. Ele compra esse território, que é um território maravilhoso, que de um lado tem o mar e de outro lado tem a Mata Virgem. Ele compra para fazer uma filial do Colégio Anglo-Brasileiro. Então, em 1911, ele constrói essa escola, na chácara do Vidigal. E é muito interessante, porque documentos da época, fotos da época, mostram que os alunos, obviamente todos oriundos de famílias de elite, eles tinham como matéria da escola banho de mar na prainha do Vidigal. Então, às 7 da manhã, os meninos desciam e iam tomar banho na bela praia do Vidigal.
As fontes de água chegavam até os portões do colégio. Inclusive, anos depois, os moradores do Vidigal vão utilizar essas águas, né, para abastecer as suas casas. O Charles Armstrong vai ser muito importante, né, para a expansão do lugar. Como ele é o diretor dessa escola que ele fundou ali, o Colégio Anglo-Brasileiro, o que ele vai fazer? Ele vai buscar fazer melhorias, né? O acesso para a escola, para o Colégio Anglo-Brasileiro nessa época, ele é feito pela Chácara do Céu, porque ainda não existe a Avenida Niemeyer. Então ele vai se aproveitar do início de uma obra que havia, né, pensando na construção da Niemeyer, para fazer um caminho que vai ligar, né, a escola até o bairro do Leblon. Em 1930, esse prédio vai ser vendido para as Filhas de Jesus, que vão fundar um colégio que a gente conhece muito bem, que é o Stella Maris. Não esqueçam que o Stella Maris vai ter um papel fundamental, né, na vida da comunidade do Vidigal. Vocês vão entender isso mais à frente no vídeo. Então, o que vai acontecer? Na virada do século XIX para o XX, a gente tem um contexto muito triste, né? A gente tem um contexto de várias epidemias assolando o Rio de Janeiro, entre elas epidemias de febre amarela e de varíola. As elites acreditam que essas pandemias são culpa das classes populares que vivem amontoadas, né, em casas de cômodos e hospedarias no centro da cidade. Então vai se iniciar aí um processo de remoção, de varrer, essa é a palavra mesmo, eu acho que é a palavra que melhor se encaixa, de varrer as classes populares do centro da cidade. E essas populações vão fazer o quê? Os pobres que foram removidos do centro da cidade vão fazer o quê? Eles vão começar a subir os morros, né? Vão começar a construir suas habitações nos morros cariocas. Então, os primeiros barracos do que será a comunidade do Vidigal serão construídos por volta de 1940 a 1941. E onde são construídos? Eles são construídos na parte mais abaixo da Avenida Niemeyer, ali próximo à praia e próximo ao Hotel Sheraton. O Sheraton ainda não existe, ele vai ser construído em 1968. Uma década depois, mais ou menos em 1950, né, vai ter uma grande explosão, né, na ocupação do que será o Vidigal. Por que vai ter essa grande expansão? Por que vai começar a vir tanta gente? Porque vai começar a se urbanizar os bairros do Leblon e Ipanema. Com esses bairros urbanizados irão crescer as ofertas de emprego. Então muitos migrantes nordestinos vão se alocar na comunidade do Vidigal, que ainda não tem esse nome, né? E a partir daí, a partir dessa ocupação, vai começar um processo de resistência da comunidade do Vidigal. Porque logo em 1958 eles sofrem a primeira tentativa de remoção. Existe uma empresa, né, imobiliária chamada Melhoramentos do Brasil que tenta remover os primeiros barracos. E os moradores se unem e resistem, eles conseguem evitar a remoção. Em 1967, tem uma segunda tentativa de remoção. Por quê? Um antigo proprietário ali, próximo à chácara do Vidigal, ele pede reintegração de posse. E aí o que acontece? Ficam proibidos se construir novas habitações e fazer reparos nas que já existem. Vai se criar no ano seguinte a Associação de Moradores do Vidigal, que vai ter um papel fundamental aí no desvio da remoção. Um ano depois, né, acontece a criação do Hotel Sheraton, 1968, um hotel de luxo. O que a direção do Sheraton vai fazer? Eles vão tentar tornar a prainha do Vidigal uma praia privativa que sirva somente aos hóspedes. Então, o que vai acontecer? Eles vão fechar o acesso dos moradores do Vidigal à prainha. E é claro que os moradores, sempre muito combativos, irão se unir, né? E vão conseguir na justiça o direito ao acesso à prainha do Vidigal. Hoje em dia, quem conhece sabe que existe um caminhozinho escondido de mais de 100 degraus que leva, né, os moradores do Vidigal até a prainha. Mas isso foi uma conquista dos moradores.
Em 1977, acontece a ameaça de remoção mais brutal. Os moradores acordam com funcionários da prefeitura já nas portas de suas casas, dizendo que eles vão remover boa parte das casas porque o local corre o risco de desabar. É aí que vai entrar duas figuras muito importantes. Uma eu já falei, que é o Colégio Stella Maris, e a segunda é a Pastoral de Favelas. Então, a Pastoral de Favelas e o Stella Maris vão ajudar os moradores. O pátio do Colégio Stella Maris, que é lindo, imenso, ele vai servir de local de discussão para os moradores do Vidigal. E é aí que os moradores vão saber, eles vão descobrir que não existe ameaça de deslizamento nenhum, isso é mentira. O que existe é uma especulação imobiliária que quer remover os moradores para fazer prédios e moradias de elite no local, né? Com isso, os moradores vão conseguir chamar a atenção da classe artística. É aí nesse momento que vai acontecer um show muito famoso feito pelo Sérgio Ricardo, o Chico Buarque e o Ney Matogrosso. O nome do show é Tijolo por Tijolo. Esse show vai arrecadar dinheiro para que os moradores que tiveram as suas casas derrubadas, né, eles possam refazê-las, reconstruí-las. A partir desse momento, os moradores conseguem evitar de uma vez por todas a remoção. 2 anos depois, 3 anos depois, mais ou menos, em 1980, o Vidigal vai estar tão conhecido mundialmente que ele vai ser escolhido pelo Papa João Paulo II como um local onde ele quer fazer o discurso dele sobre o papel da Igreja Católica em ficar do lado dos pobres, né, para promover a cidadania, a dignidade e o combate à pobreza. É aí que o Vidigal ele se firma no cenário carioca como uma comunidade muito importante. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero também que vocês deixem comentários aqui. Tem muita coisa sobre o Vidigal que a gente não conhece. Então, se você é morador antigo, se você é amigo de alguém que conhece alguma história do Vidigal, por favor, deixe um comentário aqui para mim. Eu vou ficar muito feliz de ler. Além disso, eu peço que você se inscreva no canal e curta o vídeo para que eu possa continuar, né, escrevendo, falando a história do Vidigal, da Rocinha e de várias outras comunidades maravilhosas do Rio de Janeiro. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo.